agora imagens da TV Record, do repórter cinematográfico Fábio Calistra, no momento em que o sequestrador está se entregando. Veja aí as imagens. Ele joga uma mochila. Fernando Veloso está analisando aqui comigo essas imagens. Casaco, Parece ser um casaco. Parece ser um casaco. Parece ser um casaco e depois disso é que são feitos os disparos. Mariana, é importante a gente dizer o seguinte aqui. Essas imagens têm que ser analisadas, todo o procedimento tem que ser analisado. Agora, é importante o seguinte, as decisões não são tomadas com base numa foto, elas são tomadas com base num filme. É todo um desenrolar de acontecimentos. Então, em determinado momento, pode parecer que esse tomador de refém, esse sequestrador, ele está se entregando. Só que o negociador, quem está ali diante dos fatos, ele está analisando todo o filme, não só aquela foto. Qual foi o comportamento dele, quais foram as reações dele, o que ficou combinado, acertado? O que ele está respondendo bem ou não a reação dele. E ele quando ele tenta voltar para o ônibus, Mariana, o que acontece é o seguinte, como foi dito aqui pelo especialista, ele volta a colocar em risco as pessoas, mas eu diria mais, nós não sabemos o que foi negociado entre o negociador e o criminoso. Se o negociador disse, não, então agora nós vamos fazer determinado movimento, e ele está desobedecendo esse comando, ele pode estar elevando o grau de risco que esse negociador vem percebendo que está ficando crítico já. E daí pode vir uma decisão do gestor da crise ou do gerente da crise, no sentido de liberar o sniper para fazer um detalhe. Importante dizer o seguinte, uma situação como essa é complexa, é tensa, os policiais têm que estar muito conscientes da decisão que eles vão tomar e ela não pode ser tomada num único momento, senão pode ser uma decisão precipitada. Ela é um filme inteiro que tem que ser avaliado. Porque logo depois do que aconteceu, nas redes sociais, imagens estão circulando, muitas vezes editadas, né? Então as pessoas podem ter percepções diferentes diante dessas edições que estão sendo feitas. Há muitas imagens circulando pela internet nesse momento, sabemos disso. É sempre assim ultimamente, mas é importante também avaliar a imagem no completo, como um todo, né? E não ela editada para entender, então, qual foi a atitude da polícia. Isso vai ser feito pela perícia, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem como rodar essa imagem agora, mas a gente está falando da imagem toda, acho que parece que a gente tem como rodar essa imagem agora. A gente tem aí a imagem da ação, né, do sniper, do atirador de elite, em cima do caminhão dos bombeiros. Sim. E aí ele fazendo, então, um disparo nessa distância de uns 80 metros, né? Aparentemente sim. Agora sim a gente está vendo as imagens ali. Né? A continuação da imagem inicial, que você mostrou no início, ele joga o que parece ser um casaco e sinaliza no sentido de voltar para dentro do ônibus. Eu quero destacar ainda, Mariana, olhando atentamente essa imagem, a gente percebe o seguinte, que ele parece ter alguma coisa na sua mão esquerda ainda. Então ele com a mão direita, ele arremessa o que parece ser um casaco, mas na mão esquerda ele tem alguma coisa. Mariana, eu quero destacar o seguinte, o sniper, é importante a gente dizer quem é o sniper. Quem é esse atirador de elite? Ele não é qualquer policial, Mariana, não é qualquer policial que pode se colocar numa situação como essa. Primeiro, já é um policial experiente, já é um policial tarimbado, ele faz um curso de pelo menos 45 dias e o treinamento duríssimo, não é qualquer um que chega lá. E o treinamento dele tem que ser feito no mínimo semanalmente, essa reciclagem. Todo dia que ele assume o plantão, Mariana, para trabalhar, ele tem que efetuar alguns disparos com a arma dele para calibrar essa arma dele. Faz uma espécie de treinamento antes. Ou seja, a gente está falando de um cara que é quase um criminal. E uma coisa que é importantíssima na ação desse policial aqui, que age com base no que o gestor da crise, com base no que o gerente da crise diz. Ele tem que ter um tiro de confiança, o tiro dele não é de dúvida. O tiro dele não é aquele tiro que eu vou atirar querendo muito acertar. O tiro dele é aquele tiro, eu estou dando para acertar. O que a gente percebe de diferença, independente da avaliação que a gente tem que fazer mais detalhada dessas outras imagens que estão surgindo e outras que possam também surgir, é o seguinte, o fato que aconteceu lá atrás, numa outra situação que também alarmou o Rio de Janeiro, que foi o sequestro do ônibus 174 aqui no Jardim Botânico, teve um desfecho ruim, trágico. Por quê? Em grande parte por falta de preparo, falta de treinamento, falta de um protocolo rígido. Nesse fato a gente vê um progresso, a gente vê um avanço, esses policiais, essa equipe estava preparada, agiu da forma como tinha que agir, foi acionada de uma hora para outra, ninguém combinou esse sequestro, Mariana, ninguém combinou que, olha, amanhã de manhã o bote faz... Não, isso acontece e tinha uma equipe ali preparada, com um negociador, com um atirador de elite, com um gestor de crise, que funcionou e seguiu. Diferença de um momento para o outro, a polícia está melhor preparada para responder esse tipo de ação. É importante agradecer as imagens da TV Record, do cinegrafista, o repórter cinematográfico Fábio Calistra, a gente está vendo de novo. É o momento... E é estranho também o fato do sequestrador arremessar um casaco. Por que seria isso? Então, Mariana,
Daí a gente repara lá na mão esquerda uma dele, ó, a gente mochila. vê que tem alguma coisa na mão esquerda, não dá para ver, a gente aqui, né, com o que a gente tem aqui, talvez focando mais, se a gente conseguir focar um pouco mais a imagem, talvez a gente consiga perceber se aquilo pode ser entendido como uma arma de fogo, ou como uma faca, ou como algum objeto que represente perigo na mão esquerda dele. Esse jogar, você destacou um fato importantíssimo, Mariana, que é o seguinte: estranho ele jogar um casaco, né? Por que ele jogaria um casaco? O negociador, ele vai saber se isso é um ato hostil ou se é um ato de obediência dele. Porque se houve essa negociação, olha, joga esse casaco, joga o que está na sua mão, ele está respondendo de forma a atender o comando do negociador. Se não, isso pode ser entendido como um ato hostil. Sinaliza como não estou querendo fazer o que você está me pedindo. Exatamente. Por isso é que é importante a gente entender todo o filme e não só a fotografia. Aí